Posso começar? Por favor. Tá. Meu nome é Mel Franco, eu tenho 17 anos, estudo no Marista desde 2007 e eu não me identifico com nenhuma religião, mas pelo fato de toda a minha família ser católica, eu acredito em Deus e é isso, basicamente. Só que eu não sou praticante da religião em si. Obrigado, Mel. Pode Eu posso fazer continuar, a sequência. Pode ir sem precisar de eu fazer nenhum caminhamento. Eu sou Pedro Cunha, tenho 18 anos. Atualmente me identifico mais com a Umbanda, mas com a pandemia não estou praticante, não estou indo, frequentando nem nada do tipo. Estou no Marista desde 2020, desde ano passado, se eu não me engano. Isso, desde ano passado, foi ano passado que começou a pandemia, né? Isso, desde ano passado. E é isso. Eu sou Sabrina, eu entrei no Marista mental e eu sou católica, na pandemia também não fui na igreja e é isso. Ô, Sabrina, só me ajuda. Terceiro ano, qual era o ano que era o ano 2012? Obrigado. Meu nome é Júlia, eu estou no Marista desde 2011, tenho 17 anos e eu me considero agnóstica. Meu nome é Rafael Lessa, tenho 17 anos, estudo no Marista a minha vida toda, desde os 3 anos de idade. Eu me considero católico, só que eu não sou tão praticante assim. Eu faço minhas orações, mas não frequento a igreja, direto. Ô, Rafa, qual ano você entrou no colégio? Só me ajuda aí nessa 2000. Eu entrei, deixa eu fazer cálculo aqui, deve ter sido lá por 2008. Ok. Entrei com 3 anos. Então, agradecendo aí por essa apresentação mais imediata, assim, né, nas informações mais básicas de vocês. Eu coloquei um Forms, um questionário, um formulário do Forms, disponível já para vocês nesse começo. É importante na metodologia, porque eu preciso fazer uma espécie de antes e depois. O que vocês responderam, algumas perguntas vão servir para mim assim. O que vocês disseram antes do grupo focal e o que vocês disseram depois do grupo focal. Pode ser que haja, pode ser, não necessariamente, mas pode ser que haja algum tipo de diferença, alguma palavra nova. Isso para mim é importante enquanto observação da pesquisa. Então, eu queria... quem já respondeu para mim, acho que foi Mel e Sabrina já responderam, não foi? Pronto. São perguntinhas rápidas, né? São mais... basicamente, essas perguntas que vocês responderam aqui. E tem mais duas perguntas gerais para terminar, mas acho que em coisa de 5 minutos vocês respondem. Eu vou botar aqui o link no chat para facilitar para vocês, tá? Mas... de boa, eu preciso que vocês respondam antes da gente começar a bater o papo, senão não vou conseguir ter o antes e o depois que é necessário para essa comparação que eu quero fazer, né? Aqui, pronto, tá no chat. Então, Júlia e Pedro e Rafael, se puderem, tá no chat aí. Enquanto isso, eu vou pedir só para um pouquinho a paciência de Mel e Sabrina, que já responderam, enquanto eles respondem, tá? É rapidão. Pode manter a câmera aberta, se puder. Sabrina, qual foi a série que você disse que você entrou, perdão? Professor? Terceiro? Professor? Oi, pode falar. Para mim está aparecendo, você não tem permissão para visualizar ou responder a este formulário. Deixa eu ver isso para você agora. Coloquei um novo link, Pedro. Veja, por favor. Ô, Mel, você falou 2007, mas qual a série? Grupo 3, da Educação Infantil. Professor, eu não sei qual foi a data específica que eu entrei no Marista. Sem problema. Só botar, sei lá, 1º de fevereiro de 2020. Para mim, o mais importante é saber o ano. De Júlia já chegou aqui para mim. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rafael. Chegou o seu. Já enviei já também. Viu? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, obrigado, gente. Então, vamos avançar. Sabrina tá por aí. Beleza. Então, gente, avançando, eu vou explicar o que a gente vai fazer agora, tá? A partir de agora, nós vamos ter aqueles passos que eu já até coloquei em mensagens para vocês, das sessões dessa nossa reunião. A primeira parte, eu vou falar um pouco para vocês sobre as noções prévias dessa pesquisa, uma pesquisa de base fenomenológica, e os conceitos mais centrais, só para vocês terem mais ou menos uma ideia básica de como eu vou estar direcionando esse trabalho. Depois a gente vai fazer uma partilha de 4 blocos de perguntas ou de temas
temas, assim, enfim, que vão estar relacionados à perspectiva da religiosidade em sala de aula. E aí esse é o bloco maior, previsto para pelo menos 90 minutos, em que vocês vão falar comigo sobre os blocos de pergunta que a gente vai propor. E depois a gente vai fazer um encaminhamento para responder a um segundo fórum. E aí eu vou, no final, então, passar o link e vocês vão responder. Se quiserem responder já terminando aqui, podem ficar à vontade, mas provavelmente vocês vão precisar um pouquinho mais de tempo para conseguir responder tudo. E aí a gente vai combinar no final essa entrega, tá bom? Mas, enfim, acho que para começar, já mais ou menos mapeei o que a gente vai conversar e quero convidar, então, vocês para prestarem atenção um pouquinho nos slides que eu vou mostrar, que tem a ver com os conceitos gerais, para que vocês saibam se seguir na hora que eu fizer as perguntas, etc. Aí eu vou perguntar para vocês se vocês já estão vendo alguma coisa errada. Você parou de compartilhar. Vamos lá de novo. Não é esse não. Não é esse não. É esse aqui. Exatamente esse. Vocês estão vendo já? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Então, gente, como eu falei, eu estou aqui como pesquisador da UNEB. Vou pedir então para que vocês tentem esquecer um pouco que eu trabalho no Marista, que eu sou assessor de admissão, etc., essas coisas, para que a gente consiga vincular essa pesquisa. É óbvio que ela vai estar vinculada ao chão do Marista, ao chão deste colégio, mas a perspectiva dela é que, a partir dessas experiências aqui compartilhadas, a gente possa projetar outras possibilidades em outras escolas também. Então, a gente vai trabalhar aqui a partir dos pressupostos para o nosso grupo focal, tá? A gente está fazendo uma pesquisa qualitativa, significa o quê? A gente vai auscultar um pouco o mundo desses atores sociais que são... Oi? O meu não está compartilhando, mas eu não sei se é minha internet. Tá. A imagem, Sabrina, não é tão importante não, mas de boa, inclusive se você quiser eu posso te mandar depois esses slides sem problema, viu? Mas só para... O Braga, Oi? tenta tirar o compartilhamento e colocar de novo. Às vezes funciona rapidinho. Peraí, tirando o compartilhamento, colocando aqui de novo. Será que foi? Acho que foi, né? Não? Mas precisa ver a imagem ou se você falar tranquilo? Não. A imagem não é fundamental, não. O mais importante realmente são os conceitos que eu vou passar para vocês. A imagem ajuda, mas o que eu estou falando já vai também contemplar essa questão. Os outros estão vendo normal? Sim, professor. Aqui tá de boa. Então pronto, vamos lá. A ideia, gente, agora eu não estou conseguindo colocar o modo de apresentação. Vai, fio. Agora foi. Então, a gente está num processo de pesquisa qualitativa. Basicamente, meninos e meninas, existem as pesquisas quantitativas e as qualitativas. As quantitativas, pelo próprio nome, elas induzem a gente a buscar, digamos assim, referenciais de pesquisa mais amplos, mais massificados, para que a gente possa ter uma impressão ou uma noção um pouco mais social, massificada das percepções dos temas. Essa que a gente está fazendo, eu fiz com 5 professores, estou fazendo com 5 alunos, significa que é uma pesquisa qualitativa, não é tão relevante a perspectiva numérica, mas aquilo que a gente vai auscultar. Então, auscultar é pegar aquele aparelhinho que o médico normalmente usa para poder colocar no nosso coração, nas nossas costas, e escutar o pulmão, escutar um pouco do coração, e a partir disso ter informações, acrescentar informações a um diagnóstico que ele precisa fazer, que ele precisa compartilhar. Nesse sentido, a gente vai compartilhar significados que vocês constituem para o mundo, para os valores que vocês constituem para o mundo, na tentativa de compreender mundos de subjetividades, ou seja, os mundos que vocês carregam nas suas consciências. E o que a abordagem fenomenológica vai operar é exatamente perceber essa formação da consciência, né, do mundo que vocês constituem nessa consciência. Eu vou ter uma preocupação com uma linguagem com uma função predominantemente descritiva, né? Eu não vou estar fazendo análises das partilhas de vocês do ponto de vista da emitir uma opinião ou uma análise do ponto de vista teológico, ou nada do tipo. Não, eu vou fazer uma descrição, né, do que, predominantemente falando, claro, daquilo que vocês vão partilhar. No final da dissertação é que eu faço algumas considerações um pouco mais de reflexão em cima daquilo que foi pesquisado. Mas, repito, é predominantemente descritiva a nossa proposta. Nesse sentido, eu vou me ocupar um pouco mais dessa questão do nível subjetivo, do relacional que vocês estabelecem com o meio social. Por meio da história que vocês contarem, da história pessoal de vida de vocês, que vocês revelarem, do mundo que vocês vivem, dos significados que vocês atribuem, dos motivos que vocês
compartilham, que motiva vocês a agir, a pensar, a falar, as crenças que vocês estabeleceram nesse momento da vida de vocês, os valores e atitudes que vocês têm cultivado nesse momento da vida. Também é importante falar que eu não vou estar fazendo uma mera descrição factual, né, empapada de cientificismo. Porque quando Pedro falou sobre, sei lá, a religião dele, ele baixou a cabeça. Isso quer dizer que porque ele baixou a cabeça? Não, eu não vou fazer esse tipo de análise, não é isso que está posto. Seria uma descrição que a gente chama de empapada de cientificismo, né? Buscando razões sem maiores fundamentações. E a proposta, então, tem essa ideia da pesquisa qualitativa. A abordagem é fenomenológica, significa que ela operará a ciência da consciência. Eu vou tentar, de fato, a partir daquilo que vocês revelarem, entender como a consciência de vocês constitui a experiência do sentido que vocês atribuem às coisas. É óbvio que aqui no meio está nosso objeto de pesquisa, que é a religiosidade. Então, eu vou tentar ver como vocês elaboram essa experiência na consciência de vocês. Além disso, é fenômeno aquilo que vem à luz, né? Aquilo que vocês conseguem descrever significados. Sempre que vocês quiserem falar, pode dar uma faladinha no áudio, porque eu não consigo ver vocês agora, só estou conseguindo ver os slides. Mas aí podem dar uma faladinha, Braga, aí eu dou a palavra, tá? Se tiver alguma dúvida. Então é isso. A tarefa da fenomenologia é descrever os significados. Esse vai ser meu desafio. E tem a ver com descrever a experiência, né? Que transita entre uma dimensão universal e outra singular. Então, é uma experiência que está vinculada a você, sempre estará vinculada a você, porque é você quem faz a experiência, mas essa experiência também sempre projetada para algo que é significativo para outras pessoas, de uma forma um pouco mais abrangente. É importante vocês saberem que essa abordagem fenomenológica, ela nunca vai pretender chegar ao fundo, ao abismo que é a experiência humana, porque o que não quer dizer que o sentido das coisas seja inalcançável. Quer dizer que ela não é alcançada definitivamente. Ela está sempre aberta à luz, irradiando novas possibilidades de ser compreendido a partir de ângulos distintos e de momentos distintos da vida. Alguma realidade que para vocês significa, tem certos contornos nessa idade que vocês estão agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa mesma realidade vai ter para vocês outros contornos. Isso não quer dizer que vocês hoje estão certos e amanhã vocês vão estar errados, nem o contrário, que amanhã vocês vão estar certos e hoje vocês estão errados. É porque a vida é assim mesmo, né? A realidade, ela toma contornos diferentes dependendo do momento, dependendo do ângulo, dependendo do tipo de visão, de consciência que vocês carregam também. Então, é importante estar presente essa ideia. A gente vai estar sempre falando, gente, da religiosidade no horizonte da educação, né? Eu não estou pesquisando religiosidade na igreja, eu não estou pesquisando religiosidade no terreiro, eu estou pesquisando religiosidade na escola. Então, eu quero entender como funciona a religiosidade ou como se expressa a religiosidade no ambiente escolar, no ambiente formal. Também não estou pesquisando religiosidade na família. Ou seja, não estou falando de agências formativas que como são também, assim como a escola, a família, a religião e outros espaços que são agências formativas. A gente está tentando entender como funciona a religiosidade ou como se expressa a religiosidade no ambiente escolar de educação formal. A educação como horizonte significa o quê, gente? Significa que a existência de crianças impõe a necessidade da educação para a civilização humana, né? Existem crianças, e aí? O que a gente faz com elas? Bom, a gente tem que apresentar o mundo para elas, a gente tem que fazer com que elas compreendam o mundo, e a gente tem que fazer com que elas se responsabilizem por esse mundo. Por quê? Porque daqui a algum tempo vão surgir outras crianças. E aí vai caber a essas crianças que a gente ajudou a ajudar as crianças que estão chegando. Então, a educação é uma espécie de iniciação ao mundo comum, ao mundo que nós todos compartilhamos. Por isso tem um sentido público de origem. A gente trabalha com a educação com vocês, não é para habilitar só vocês com competências, habilidades, conhecimentos, para que vocês passem no Enem, no vestibular, e usem essas habilidades, conhecimentos e competências para que vocês se deem bem no mercado de trabalho, consigam ser médicos, advogados, engenheiros, administradores, fisioterapeutas, etc., etc., e possam ganhar o dinheiro de vocês. Não. A gente não tem uma perspectiva individualista, a gente tem a perspectiva do bem comum. A gente quer que vocês tenham competências, habilidades, conhecimentos para
contribuir com o mundo, da forma como vocês vão se identificar a partir do projeto de vida, a partir da descoberta pessoal de vocês, do seu lugar no mundo. Pode ser, então, concebida como um processo de formação voltada ao pertencimento. Essas 3 palavras são muito importantes na educação. Vocês têm que se sentir pertencentes ao mundo, né? Vocês têm que sentir que compreendem e em processo de compreensão do mundo, e também que vocês tenham percepção da renovação do mundo que significam. O mundo ele precisa ser renovado, e ele vai ser renovado não por nós velhos adultos. O mundo ele vai ser renovado pelos jovens, pelas crianças, adolescentes e jovens que estão chegando. As respostas que o mundo tem para os desafios de hoje não vão vir mais nossa geração, vão vir das gerações que estão chegando. São elas que vão ter essas respostas para dar. A gente não dá conta mais. O que nos cabe, então, é fazer com que vocês conheçam o mundo com as belezas e as dores que ele apresenta, com as bonitezas e as feiuras que ele apresenta, e a partir disso vocês saberem inovar singularmente como atuar nele. O mundo é um outro conceito importante para o trabalho. O mundo, gente, não é o globo terrestre, não é o planeta Terra, não é o mapa mundi. O mundo diz respeito aos produtos de obras humanas, ou seja, aquilo que nós, seres humanos, elaboramos enquanto objetos, ferramentas, linguagens, saberes, instituições. Tudo aquilo que é constituído pelo humano, isso é o que nós queremos falar sobre mundo. É tudo aquilo que é artefato fabricado e preservado das ruínas do ciclo vital. Braga, que é o ciclo vital? O ciclo vital é aquele em que a natureza ela tem predominância, ou seja, aquilo que surge, né, nasce, que se desenvolve, que se reproduz e que morre, né? Esse ciclo natural da vida, digamos, né? Nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Nós, seres humanos, nós conseguimos extrapolar essa questão, esse ciclo vital. A gente não está condicionado por esse ciclo vital completamente. A gente consegue elaborar, fabricar artefatos, ferramentas, linguagens, instituições, saberes que perpetuam-se na história, que a gente pode morrer, mas isso vai continuar. Então, essa nossa condição humana, ela é muito interessante para que a gente possa entender o que significa o mundo. O mundo humano é aquele que transcende o escopo de uma existência individual e que consegue ser legado às próximas gerações. Além do mundo, a gente tem que falar do mundo comum. O mundo comum, que é um legado material, né? Ela é material porque é constituído de forma palpável, mas também é simbólico, que também é palpável, mas também está no campo dos afetos, está no campo dos sonhos, está no campo das relações interpessoais e que não necessariamente precisa ter concretude. Por isso o mundo comum é que tem vínculo com objetos, com artefatos, símbolos, com linguagem, com saberes, com histórias. O que vincula o Brasil, o que vincula o brasileiro como nação, com o mundo comum situado nos contornos do Brasil. Os símbolos como a bandeira, o hino nacional, a camisa da seleção brasileira. Bom, a gente pode colocar isso em questão nos dias de hoje, se isso realmente está nos vinculando bem, mais ou menos, né? Mas normalmente, num tempo normal ou num tempo comum, seria isso que aconteceria. O vínculo com os espaços, né? Vocês, quando saírem do Marista, vocês vão ter um vínculo com esse espaço, essa escola aqui, que daqui a 5, 10 anos, vocês vão lembrar, vocês vão ter saudade, vocês vão querer visitar, vocês vão querer saber se ainda está grande aqui, se Lili ainda está trabalhando aqui, se já se aposentou. Essas coisas vão vinculando e, portanto, constituindo o mundo de cada um e de cada uma. Portanto, se estende no tempo, antes e depois de nós. A gente também tem que falar um pouco do papel do professor no mundo. Eu não sei se essa foto aí vocês estão reconhecendo, é Jorge. Eu botei professor Marista, botei no Google, joguei, aí apareceu ele. Aí, isso deve ter uns 10 anos, pelo menos. Jorge está novinho, ó, sem cabelo branco, mas é ele. O professor é como se fosse um representante de todos os adultos, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, e cabe ao professor, despertar os jovens para o encantamento e a responsabilidade com o mundo, né? Esse é o papel de todo professor, independente da sua matéria. Encantar e responsabilizar pelo mundo. Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter uma chave, cada um vai ter uma senha que vai conseguir alcançar vocês, não só pela cognição, ou seja, pelo conhecer, mas também pelo pensar, que é a reflexão, e também pelo afeto, né? Que aí está numa condição mais abrangente. Então, o papel do professor é esse. E aí entra a religiosidade. A religiosidade, que é nosso objeto de estudo, enquanto dimensão nuclear do humano, ou seja, é algo inato, mas também uma experiência comunitária tradicionalizada. Ela tem um polo muito constitutivo da alma humana, né, do núcleo do humano,
mas também ela é tradicionalizada comunitariamente, inclusive intergeracionalmente. Então, quando a gente fala de religiosidade, aqui a gente está falando de um modo como sublinha a sua qualidade existencial e se apropria da sua vida de uma forma simples. Essa é a nossa perspectiva de abordagem, pisando os pés epistêmicos no da sala de aula. Mas como a religião e a religiosidade concernem no campo formativo, gente, a religião é uma coisa, a religiosidade é outra, mas como elas confluem enquanto experiência. E religiosidade como saber de experiência. No campo formativo, a relação entre... Posso começar? Por favor. Tem um polo muito constitutivo da alma humana, né, do núcleo do humano, mas também ela é compartilhada comunitariamente, tradicionalizada comunitariamente, inclusive intergeracionalmente. Então, quando a gente fala de religiosidade, aqui a gente está falando de um modo como o sujeito sublinha a sua qualidade existencial e se apropria da sua vida de uma forma singular e concreta. Essa é a nossa perspectiva de abordagem, pisando os pés epistêmicos no sagrado chão da sala de aula. Mas como a religião e a religiosidade concernem no campo formativo, gente, a religião é uma coisa, a religiosidade é outra, mas como elas confluem enquanto experiência. E como é isso, Braga? Religiosidade como saber de experiência. No campo formativo, a relação entre experiência e religiosidade não é utilitário. Você não adere a uma religião por uma questão utilitária. Se você está fazendo isso, você está tendo algum tipo de, digamos, precipitação nessa experiência. Nem é algo meramente circunstancial ou contextual. Há um nexo. No campo formativo, o nexo está em que a religiosidade se expressa num tipo de saber. Então, religiosidade, saber, formação, escola. E o saber que a religiosidade pode fomentar no campo formativo é o saber de experiência. Trata-se de um saber inscrito num tipo de racionalidade que se identifica como sapiencial. Como é isso, Braga? Existe a racionalidade crítica, a racionalidade instrumental, que é a que forja muito o cotidiano da escola. A gente está tratando aqui de uma racionalidade sapiencial. O que é isso, Braga? Em espanhol, uma experiência significa lo que nos pasa, né? Lo que nos pasa é experiência. Se você pedir para um espanhol traduzir, ele vai dizer lo que nos pasa. Em português, é o que nos acontece. Se a gente puder traduzir, experiência é o que nos acontece. Em francês, a experiência ce que nous arrive. Se alguém puder traduzir melhor, ou melhor, pronunciar melhor, agradeço. Mas ce que nous arrive. Em italiano, quello che nos succede. Ou quello che nos accade. Em inglês é that what is happening to us. Em alemão, was mir passiert. Não sei como se pronuncia em alemão, não tenho nem ideia. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que passa, o que acontece ou o que toca. É o que nos passa, nos acontece e nos toca. Nesse sentido, há uma diferença entre conhecimento e saber. O conhecimento é infinito, universal, objetivo, é fora de nós, é útil, é apropriável, impessoal. Já o saber, ele é finito, ele é individual, comunitário, ele é subjetivo, ele é relativo, ele está dentro de nós, mas também fora de nós. Ele é contingente, depende das circunstâncias, da idade da vida, etc. E também é pessoal, ele é sempre uma experiência que nos acontece, não é que acontece fora de nós, simplesmente. Estou terminando, racionalidade sapiencial e educação. A racionalidade sapiencial, que deriva da religiosidade, ela tem identificação com alguns eixos sapienciais de sentido, como a transcendência, a ética, a tradição e a autoridade. Mas a gente vai trabalhar com esses eixos da seguinte forma. A gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de cuidado com os outros e com a terra, uma orientação para o bem agir. A gente vai falar de legado de sabedoria, uma iniciação aos saberes e princípios formativos, e a gente vai falar de aprendizado da reverência pelos mestres formadores. Então é isso que vai nortear a nossa conversa. Termino aqui e agora já falei demais. Vamos começar a escutar vocês, queridos e queridas. Então, para a gente começar, eu queria escutar de vocês um pouco sobre essa relação de educação e religiosidade. E queria que vocês me dissessem um pouco, na ordem que vocês quiserem, né? A gente pode começar com quem se sentir mais à vontade para começar falando. Mas, inclusive, quando algum outro estiver falando, se você quiser retomar alguma ideia, pode retomar. A gente fecha cada bloco e aí vai passando para os outros, tá?
mas é esse o primeiro bloco. A relação entre educação, e quando eu falo de educação, eu realmente estou me referindo mais à educação formal, né, escola, etc., e religiosidade. Como vocês veem essa relação? Braga, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso sim, meu bem. Nesse primeiro bloco, o meu interesse é entender como vocês concebem na cabeça, na consciência de vocês, a relação entre educação e religiosidade. Essas coisas, eu não quero falar muito, porque senão eu condiciono a resposta de vocês. Mas é isso, como vocês concebem essas duas dimensões da vida, educação e religiosidade. O que vocês pensam sobre isso? Qual é a forma de vocês conceberem essas duas dimensões da vida? Bom, eu não sei direito o que dizer, mas eu vou dar, assim, o meu exemplo na infância. Quando eu era pequena, eu sempre estudei marista a vida inteira, e eu tinha um certo problema com lidar com as outras crianças e tal. Eu era uma criança muito, como posso dizer, eu era muito agressiva com as outras crianças. Eu era uma criança muito difícil de lidar. E meus pais sempre tiveram muitos problemas para me educar, porque realmente era muito difícil. E o marista sempre teve uma educação que sempre andava junto com a religião, com humanidade, essas coisas. E isso ajudou muito os meus pais, porque, por exemplo, eu fazia alguma besteira na escola, batia algum coleguinha ou algo do tipo, e a professora chegava para mim e explicava porque eu não podia isso, como eu era muito pequena. Aí ela sempre explicava com os ensinamentos católicos e essas coisas. E isso ajudou muito os meus pais, porque meio que ensinaram eles a como controlar essa situação usando a religiosidade. E é basicamente isso. Tentei responder com a minha vivência. Mel, só para ajudar um pouquinho, isso foi uma professora, isso foi mais de uma professora, só para entender um pouquinho esse... Bom, foram basicamente todas as professoras da educação infantil que ajudaram, assim. Porque na educação infantil tem muito forte no marista a questão da religião, até mais no ensino médio e no ensino fundamental. Então, sempre eu lembro que uma professora minha dizia que eu tinha que mudar de vida e que eu tinha que pedir para champanhar para me ajudar a mudar de vida. E minha mãe sempre conta isso, que a professora falou para minha mãe que na estátua de champanhar, né, a gente ia ao redor da estátua para rezar para champanhar. E minha mãe fala que a professora dizia para mim para ficar lá rezando, pedindo para mudar de vida. E é isso. O marista meio que ajuda muito dessa forma, eu acho, junto com a religião. Professor? Pode ir, gente. Precisa esperar por mim, não. Pode falar, quem quiser. Já eu acredito em um pouco mais de que a educação e a religiosidade devem caminhar separadas até certo momento. Eu acho que primeiro a gente deve ter um entendimento de mundo a partir da educação, para depois ir para o além da consciência, que eu acredito que religião é além da consciência, é além daquilo que a gente consegue realmente achar como palpável. Apesar da religiosidade, como ao meu ver e pelo entendimento do que você falou, eu vejo que a religiosidade é tudo que circunde ali a religião, entendeu? Então, eu acho que primeiro a gente deve ser educado a ver o mundo, a gente deve ter os nossos gostos, sabe? Os nossos gostos, as nossas preferências, para aí sim começar a introduzir a religiosidade na nossa vida, entendeu? Eu digo isso por um exemplo muito meu. No Vieira, eu não aceitava muito bem a religião, porque eu sempre fui muito questionador. Então, quando aquilo apareceu para mim, eu era muito novo, eu sempre questionei muito. Então, talvez, ao invés de me botar algumas certezas e alguns confortos, me botava mais dúvidas e medos, entendeu? E isso sempre foi na minha formação do Colégio Antônio Vieira, que também é um colégio católico. E por isso que eu enxergo hoje em dia assim. Eu acho que primeiro a gente deve ser educado a ter nossos gostos, a ter nossos costumes, a muitas vezes entender nossos valores, para depois sim buscar religiosidade, entendeu? A partir do momento que as duas podem se misturar, eu acredito que é uma relação bem harmônica, porque a religião em si, muitas vezes, ela já tem esse caráter educacional. Você vai ver numa Bíblia, por exemplo, muitos caráteres educacionais, como, por exemplo, não furtarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do outro, todos esses ensinamentos que hoje em dia até a Constituição mesmo é baseada, entendeu?
Então, eu acho que em um certo momento é sim interessante você misturar religiosidade com educação, mas eu acho que primeiro a gente deve ser educado para depois ir para esse espaço, entendeu? Eu acho que a gente deve ter nossos gostos, nossas vivências, para daí sim ser introduzida a religiosidade. Porque só depois com uns 16, 15 anos que eu fui entender realmente qual era a religião que eu mais me identificava a partir dos meus gostos, entendeu? Então eu acredito que ela sim tem uma relação de harmonia, mas primeiro, para mim, tem que vir a educação. A gente deve ser educado primeiro. Obrigado, Pedro. Quem mais? Rafael, pode ir. Eu queria dizer aqui que eu concordo bastante com o Pedro no que ele disse aí agora, até porque no meu viés, assim, eu acredito que a religiosidade, ela meio que advém da educação, tipo, você tem que aprender a religiosidade antes de praticar ela, de praticar a própria religião, sabe? Ou seja, tipo, porque o conhecimento não é inato, você tem que aprender de alguma forma, sabe? Aí é isso. Acho que é isso que eu tenho para complementar. Eu acho que aqui cabe uma intervenção pequena, mais detalhe minha. É só para a gente não confundir um pouco religião e religiosidade, tá? Religião, às vezes, tem seus processos iniciatórios, né? No caso do batismo, né? Da catequese, aí entra nessa pegada aí de aprender a religião. E a religiosidade que a gente está tratando aqui, a gente está tentando fomentar aqui com vocês, é realmente dois polos, né? É uma dimensão inata do humano, algo que faz o ser humano entender que ele está para além do ciclo natural da vida, mas ao mesmo tempo também é algo tradicionalizado comunitariamente, né? E aí sim é que entram as perspectivas religiosas. Mas entendi, está aqui anotado. Não tem resposta certa e errada, viu, gente? Só reforçando com vocês. É só para a gente ter um pouquinho aí de, digamos assim, mais nitidez possível do objeto, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Professor Rafa? Braga, eu só queria, rapidinho, Pedro. Quando você disse aí que a religiosidade é algo inato, você podia me explicar melhor o que você quer dizer com isso? É como a sexualidade, é como a afetividade, é como a composição biológica, né? É constitutivo do humano, né? Tudo que constitui você como humano tem uma dimensão da sua vida que é a religiosidade, que ela vai em algum momento se expressar de forma mais intensa ou em outro menos intenso, mas tá aí, tá com você, tá contigo, é isso. Sabrina, pode ir, Professor, Sabrina. eu posso só complementar minha fala, só para elucidar tudo que eu falei rapidinho? Claro. Só para não parecer que eu confundi mesmo religiosidade com religião. Não cheguei a confundir, não. Eu entendi essa parte da questão inata. Você tinha até falado na hora que você estava explicando, mas eu acho... não é um ponto que eu concorde tanto, entendeu? Uhum. Pelo simples fator que, para mim, religiosidade, na verdade, tinha mais a ver com tudo aquilo que a gente pode considerar sagrado, com tudo aquilo que é da tradição da religião, tudo aquilo que é ensinamento, entendeu? Essa parte da condição inata, eu sempre questionei muito, e questionei quando você falou também, pela questão de que muitas vezes a pessoa que segue pro ateísmo, ela muitas vezes não enxerga essa questão inata, né? Mesmo que possa existir para gente que é religioso e vê, mas para a pessoa, se aquilo não existe, eu acho que é o ponto de vista dela, entendeu? Então não é algo bem nato se a pessoa não consegue perceber, assim, entendeu? Sim. O meu ponto de vista é só para elucidar. Tipo, esse ponto eu não concordei tanto, por isso que eu me prendi mais ao meu entendimento, tanto do que você falou, como do que eu acho que é, entendeu? Uhum. Então, só para elucidar meu ponto. Beleza. Sabrina? Eu queria falar primeiro que eu concordo com o Rafael e com o Pedro, né? Que primeiro deve vir a educação e depois sim introduzir a religiosidade na nossa vida. Queria falar também que, tipo, para mim, a religiosidade vem, tipo, é a busca pelo sentido que nos cerca. Então, eu acho que essa relação de educação com a religiosidade vem a partir de vivências, dessa relação que Mel falou, dos professores como aluno, de procurar entender tudo o que acontece ao redor na nossa vida. E, resumidamente, é isso. Gostei muito da palavra que Sabrina levantou, viu, gente? Religiosidade tem íntima relação com busca de sentido, certo? Então, só para acrescentar aí tudo que a gente tem falado, busca de sentido também é parte
íntima do que significa religiosidade. Falta quem? Acho que só falta a Júlia, né? Vai lá, Falta Júlia. eu. Assim, eu vou falar do meu ver. Eu vim de um colégio que não era católico nem cristão, e quando eu entrei no Marista, eu tinha uns problemas, assim, com a religião que meus pais exercem, né, que é o catolicismo. E, na verdade, a religiosidade, como é tratada no Marista, na verdade, é uma forma que me agrada muito, porque eles englobam todos os sentidos, tipo, todo o tipo de religião. Eu entrei no sexto, né, então eu já não peguei tanto o que Mel falou, mas a gente sempre estudou as religiões como um todo. Então a gente via todo tipo de evento religioso. Então é uma forma de cada um de nós achar a verdade, né? Tipo, a gente podia realmente refletir em todas as formas de religião para encontrar uma verdade individual. Então, eu acho que a religião é uma forma. A religiosidade é um assunto legal para ser tratado no colégio. Eu acho que os dois podem andar juntos para uma formação individual e moral também, moral e social. E eu só não concordo quando é mais puxada para uma religião só. Tipo o que Cunha falou do Vieira. Eu também tenho parentes que estudam no Vieira. E o Vieira, ele puxa mais para o catolicismo. Então, eles estudam a Bíblia. Então, no meu ver, como agnóstica, eu não veria de uma forma legal, eu não gostaria de estar estudando a Bíblia. Mas o jeito que o Marista faz é uma forma que eles englobam todo mundo de todas as religiões que estão estudando lá. Então, eu realmente acho da hora. Júlia, só para dar uma precisão. Tem Mel e Sabrina, né? Rapidinho. Tem Mel e Sabrina na minha frente, mas é porque eu não tô conseguindo levantar a mão, entendeu? Aí, se eu puder falar depois delas... Tá registrado. Com Júlia, só para precisar aqui. Júlia, essa sua percepção dessa abordagem mais plural, né? Usei a palavra plural, não sei se você concorda. A abordagem mais plural do Marista. Você viu isso muito o quê? Na aula de ensino religioso ou foi em outros? Como é que você pode me dizer? Foi mais na aula de ensino religioso mesmo. Todos os professores de religião tratavam religião de uma forma plural. Mas eu entendo, sim, que o colégio é um colégio católico, então a gente tinha missa, a gente tinha as missões com a pastoral, e eu sempre respeitei, porque eu sabia que meus pais me colocaram ali por ser também um colégio católico, não só pela educação em si. Ok, obrigado, Linha. Mel? Eu concordo super com isso que a Júlia falou agora, que o diferencial do Marista é isso, que eles não meio que fecham os olhos só para o catolicismo. Na aula de religião, eles englobam tudo, a gente aprende sobre todas as religiões, basicamente, e é uma coisa bem legal. E quando eu dizia, tipo, tava conversando com alguns amigos, assim, aí eu acabava dizendo que eu tinha aula de religião, as pessoas meio que ficavam, nossa, vocês estudam o quê? Vocês estudam a Bíblia? Aí eu falava, não, a gente aprende meio que sobre teologia. A gente aprende sobre tudo. E é uma situação engraçada, porque para mim era normal. Só que para as outras pessoas que estudam em colégios não católicos ou não religiosos, é algo meio estranho mesmo. Só que é isso, a gente tem que respeitar que é um colégio católico e que vai ter missa e que vai ter tudo isso e a gente precisa aceitar. E eu acho legal aprender sobre outras religiões. Eu acho que é importante. Inclusive até para a gente aprender a respeitar as religiões desde cedo. Eu acho bem importante. Boa, outra palavra interessante, viu, Mel? Aprender a respeitar as diferenças, né? As outras religiões. Acho que é outra coisa interessante, que ajuda. Quando a gente procura educar através da mediação formativa da religiosidade, a gente está olhando também para que vocês entendam essa pluralidade mesmo, né? E que cada religião tem sua sacralidade e a gente deve respeitar essa diversidade. Mas boa, Sabrina pediu a palavra também, não foi, Sá? Foi. Era mais ou menos o que o Mel tinha falado, porque às vezes quando eu falo assim, eu tenho aula de religião, aí as pessoas perguntam, vou rezar? Ligam mais para isso, pelo colégio ser católico, mas eu gosto muito porque, principalmente, não só nas aulas de religião, né, assim como com os amigos, com a pastoral, acho que o colégio em si ajuda muito a gente ter essa oportunidade de escolha e de respeito a outra religião. Então é isso. Boa. Pedro, você pediu a palavra, diga. Professor, só para poder... É porque depois que a Júlia falou, ela chegou a abrir alguns leques em minha cabeça, assim, de ideias e tal. Ótimo. E, tipo,
Eu acho que essa questão inata que você mesmo falou e que a gente chegou a discutir sobre a religiosidade já estar presente na gente, eu acho que ela já está presente na sociedade. A gente, querendo ou não, todos os valores sagrados e a maioria dos dogmas, de tudo que envolve religião, regem a sociedade em si. Até porque sempre a religião, agora falando de religião mesmo, sempre meio que geriu a sociedade, sempre foi algo de alto escalão. Então, meio que a religiosidade é algo que é inato à sociedade. Eu acho que todas as nossas sociedades, às vezes, se baseiam por isso, entendeu? Seja no nosso entendimento do que é o amor, seja no nosso entendimento do que é o sagrado, seja no nosso entendimento do que é bom, do que é ruim, entendeu? Eu acho que tudo isso tem a questão inata da religiosidade. Mas eu acho que na pessoa em si, eu acho que essa questão inata não existe, porque para mim o inato é algo que pode estar a despertar, entendeu? Que só precisa daquela fagulha para poder literalmente despertar, entendeu? Para ele poder se mostrar na pessoa. Então, eu, por exemplo, hoje, não sei, eu, ao meu ver, a religião, pelo menos isso não discordando do jeito marista, até porque quando a gente entra no colégio, a gente assina um contrato, a gente é apresentado ao que é o colégio, como é e tal. Por exemplo, eu já não concordo tanto com a aula de religião no terceiro ano. Eu acho que isso pode ser tratado na filosofia, entendeu? Porque eu acho que a questão teológica pode se prender à filosofia, à sociologia, coisas do tipo. Mas eu acho que essa questão inata está muito presente, essa religiosidade, na verdade, na sociedade em si, entendeu? E o que aí sim pode influenciar nos nossos gostos, valores e tudo. Mas é isso. Só para complementar minha fala, e na verdade foi o que Júlia falou que abriu essa fala para mim. Não teve muito a ver com a de Mel e de Sabrina, mas é isso. Mas é justamente isso. A riqueza do grupo é isso. Um acaba falando uma coisa que o outro lembra e que enriquece, quer falar, e eu gostaria que vocês continuassem nessa pegada mesmo. Se você falou, mas o outro colega falou alguma coisa que te lembrou, que te provocou em relação a alguma ideia, por favor, peça a palavra e fale, tá? Bom, eu tenho a intenção, então, de fechar esse primeiro bloco, que seria essa relação entre educação e religiosidade. Eu vou passar para o segundo bloco, pode ser? De acordo? Beleza, Pode então... sim. Professor, eu tô com a câmera levantada, mas toda vez que eu for falar, eu boto a câmera em mim, tranquilo? Beleza, de boa. É um pouco aquilo que já começou a conversar e que Pedro está retomando, né? Porque é algo que precisa talvez ficar um pouco mais nítido, os contornos. Uma coisa que o bloco, eu vou falar logo o nome do bloco e aí vocês vão entender. O bloco é o que se entende por religiosidade. E aqui é o que se entende do ponto de vista um pouco mais coletivo, não é o que eu penso apenas, percebem? É um viezinho um pouquinho diferente. O que se entende de religiosidade? É óbvio que você vai falar a partir de si, daquilo que está na sua consciência, mas eu também gostaria que vocês abrangessem o que se entende por religiosidade na sua sala de aula, na sua turma, no terceiro ano, na sua escola, enfim. O que se entende por religiosidade seria o segundo bloco. E nessa perspectiva de o que se entende por religiosidade, eu não quero fechar nenhuma, digamos assim, percepção, nenhuma ideia. Gostei muito quando o Pedro traz que ele acha que ela pode ser inata, talvez na sociedade, mas na pessoa em si talvez não. Não sei se ele está se referindo porque pessoas ateias significa então que elas não estão despertadas, né? Ou não estão curiosas com relação a essa dimensão da vida. E acho que é válido pensar assim, apesar de que muitos ateus que eu conheço, um deles vocês também devem conhecer, que é o professor Leandro Carnal, ele é ateu e não sei, assim, há poucas pessoas que falam tão ricamente de religião, de experiência religiosa quanto ele. Então, assim, não é que ele precise ser religioso para que a religiosidade dele se manifeste. Não sei se me faço entender. É uma dimensão da vida que busca por sentidos, mas que não necessariamente adere a nenhuma confissão religiosa. E, portanto, se percebe como ateu, como ateia, né? Duvida de que haja alguma existência superior, sagrada, divina, de fato, mas entende a busca pelo sentido que está presente nessas experiências religiosas diversas que nós temos no mundo. Bom, dito isso, e sem querer me alongar, aí eu quero passar para vocês de novo. Vão na ordem que vocês acharem melhor, mas a pergunta é: o que se entende por religiosidade? Eu acho que... Desculpa. Não, pode ir primeiro, cara. Quer ir primeiro? É só uma dúvida aqui. Só para organizar minha cabeça aqui.
A palavra religiosidade vem da palavra religião, mas não se prende necessariamente à religião. É algo separado, certo? Perfeito. A religiosidade, Rafael, tem um pouco mais a ver com essa dimensão humana que busca, que percebe que tem algo mais do que ele consegue ver, do que ele consegue tocar. Existe algo, ele desconfia, né? É uma desconfiança, porque não é ciência que tem que provar, medir, né? Tem prova, tem evidência e tal. Não. A religiosidade, ela desconfia que existe uma realidade que está para além do que ele consegue tocar, do que ele consegue cheirar, do que ele consegue sentir. E por causa dessa desconfiança, ele percebe que ele, o espírito humano, digamos assim, a condição humana o interpela, né? o projeta para algo que está além daquilo que a gente consegue pegar. Então é um pouco essa dimensão de religiosidade. Então, A religião, a diferença, só para fechar a diferença da religião são caminhos humanos que foram organizados ao longo da história para dar respostas a essa inquietude humana, né? E aí temos o caminho do cristianismo, tem o caminho do judaísmo, tem o caminho do islamismo, tem o caminho do espiritismo, tem o caminho do candomblé, tem o caminho da umbanda, aí são vários caminhos que tentam dialogar com essas inquietudes humanas. Mas consigo já dar uma clareada na proposta da pergunta. ô Braga, entende que existe religiosidade sem necessariamente existir religião, mas existe religião sem existir religiosidade. Até Boa. porque você disse que Boa. a religiosidade desperta na gente a busca pelo conhecimento, assim, por saber como se fosse um gatilho, sei lá. Desculpa eu ter que fazer essa referência, assim, que eu posso estar me precipitando, não por questão moral, não. É porque você me despertou uma ideia muito interessante. Existiria sexo sem sexualidade? É a mesma proposta, sabe? É a mesma relação que... É a tentativa de pensar junto com vocês, né? Seria um pouco a mesma ideia. E aqui eu não quero responder, tá, Rafa? Eu só estou provocando com outra pergunta e que vocês continuem pensando. Mas eu te interrompi, eu acho, né? Pode falar, desculpa. Não, eu terminei já, era só... Beleza. Eu entendi o que você quer dizer. O que mais? Tá, eu vou dar minha opinião baseado num contexto geral. Mas, no meu ver, a religiosidade, ela tem a ver com encontrar uma verdade individual e coletiva. Então, todo mundo procura saber o que a gente está fazendo aqui. O ser humano, de certa forma, atribuiu uma verdade que é fazer parte do sistema capitalista. Atribuiu essa verdade foi o ser humano, então a gente continua procurando o porquê a gente está numa bola flutuando no meio do universo. Mas ninguém tem uma verdade comprovada. Por isso que a gente procurando dentro da gente e no coletivo. E eu acho que a identidade também tem a ver na forma que a gente se relaciona com as outras pessoas. Porque, por mais que eu seja agnóstica, por exemplo, no Natal, eu me reúno com minha família, toda a família, e é um dos únicos feriados que eu me reúno com todos lá, sabe? A gente adquiriu outro valor sem ser o aniversário de Jesus, que é o amor, a fraternidade, ou São João, por exemplo. Então, eu acho que tem a ver com os costumes e encontrar uma verdade. Pode ser individual, pode ser uma verdade coletiva e adquirir valores sociais. Eu acho que seria isso. Júlia, professor, eu queria falar depois de Sabrina. Aqui, achei como ergue a mão. Tá. Eu sou tipo tiozão, só que mais novo. Não sei mexer com isso aqui não, pô. De boa. Só para aproveitar a fala de Júlia, foi muito boa. Júlia, é isso. Religiosidade tem a ver com relação. Religare tem a ver com religar. Tem a ver com isso também. Boa, excelente. Sabrina, por favor. Eu acho que é meio que a relação, como você falou, de cada um com a busca para o sentido da vida. A gente perceber se a imaginação em relação a se há algo a mais do que a gente pode ver, se há outro lado. E eu acho que também tem relação com o que falou das questões dos costumes e não só de vivências, de prática, de costume, eu acho que tem relação também com o sentimento que a gente tem. Sá, gostei também da palavra que você colocou, sentimento. Tenta me descrever, assim, se você conseguir em poucas palavras, o que você quer dizer então com essa questão do sentimento, religiosidade e sentimento? Com o outro, da relação com o outro, dos sentimentos como do amor, do afeto, de procurar entender o mundo e o outro também, né?
Ok, meu bem. Eu acho que quem pediu agora a palavra foi Pedro mesmo, né? Pode falar, Pedro. Opa, professor, ligar a câmera aqui que tem que ligar, né? Por favor. Então, eu acho que eu vou me ater agora a falar de Júlia, porque foi o Júlia tendo muitas likes para eu conseguir falar. Eu acho que essa questão dela falar de buscar a verdade se atém mais à religião. Quando a gente segue uma religião, a gente está tentando buscar uma verdade para aquilo que a gente não entende. É além do nosso entendimento. É a questão do que eu te falei do além da consciência. Por isso que a gente deve ser educado primeiro. Quando a gente é educado, a gente tem uma visão. Eita, minha bateria tá fraca, rapidinho. Só botar o celular pra carregar. A gente já tem. Chega, eu me desconcentrei, pô. A gente é educado primeiro para ter esse entendimento do que é o mundo e do que são as coisas, entendeu? Por isso que entra essa questão do além da consciência para mim. A religião, a gente não tem nada palpável. Não tem nada palpável em si. Beleza que tem os manuscritos, tem os ensinamentos, tal, que, entre aspas, são palpáveis, mas a gente não tem nada que a gente possa falar, nossa, eu vi Deus hoje, entendeu? Literalmente. E provar para alguém que a gente viu, entendeu? É algo além da consciência, é algo além do que a gente pode entender. Por isso que eu acho que esse buscar a verdade não se atém à religiosidade. Eu enxergo a religiosidade como, por exemplo, uma questão mesmo de sociologia e filosofia, entendeu? Por exemplo, as relações de poder de Foucault. Quando a gente fala das relações de poder, a gente não enxerga em tudo, oh meu Deus, isso é uma relação de poder de Foucault. Foucault fala sobre isso, não. Mas é algo inato. Por exemplo, quando a gente fala do governo, qual é a relação que o governo tem, qual é a relação de poder que o governo tem quando ele solta uma fake news? O porquê isso é tão forte, entendeu? Eu acho que religiosidade é essa questão inata, entendeu? É tipo um conceito que gere, que querendo ou não, redireciona a gente e direciona a gente o tempo todo, entendeu? Quando, por exemplo, os índios chegaram a ser catequizados, os ensinamentos vieram para cá, entendeu? Tudo, a gente foi construído a partir disso. O exemplo que eu dei anteriormente, eu acho que a Constituição ela tem muito da questão da religiosidade, tendo em vista que a maioria dos valores foram baseados nos valores bíblicos, entendeu? Então, eu acho que a religião é essa questão inata. Eu até gostei do que você trouxe do inato, e é o que eu falo do inato na sociedade. É algo que sempre está ali a despertar, mas a gente não vê, entendeu? Não vê claramente, não é algo palpável, mas a gente sabe que existe, entendeu? Eu enxergo a religiosidade como isso, conceitos e ensinamentos que, querendo ou não, vão gerir a gente sem a gente nem perceber, entendeu? Só para não me perder aqui, senão, você falou algo palpável, como é que é? Desculpa. Falei demais, não foi? Mas calma, eu vou tentar dar um apanhado geral. Eu acho que é algo que a gente não é palpável, né? Algo que a gente não palpável. Simplesmente fala, nossa, eu acho que é algo não palpável. Tipo, a gente não sabe como enxergar. Mas aí que eu existe. dei o exemplo mas que existe. Aí eu dei o exemplo da relação de poder de Foucault. Sim. A gente não necessariamente fala assim, nossa, esse momento de, por exemplo, o governo botar uma regra em cima da gente é a relação de poder. A gente não chega a apontar isso porque não é algo palpável, mas é algo que a gente sabe que existe, entendeu? Eu enxergo a religiosidade como isso, como algo que está ali, é inato à sociedade, mas que a gente não pode apontar diretamente, entendeu? Eu acho que é isso, que são conceitos, ensinamentos, coisas do tipo. É basicamente isso, o geral da minha fala. Beleza, Pedro, obrigado. Eu vou pegar um pouquinho o gancho de Pedro, só para também ampliar outra ideia que pode ajudar. O Pedro falou dos jesuítas que chegaram para catequizar os índios aqui na América, né, na América do Sul, de forma especial. Os jesuítas, quando eles chegaram para catequizar os índios já tinham alguma experiência de religiosidade organizada, sim ou não? Sim, né? Sim, pois eles tinham os valores e costumes deles. Eles entendiam a natureza como um deus, eles enxergavam... 20. Acho que sim. Desculpa, gente. Perdão. Tranquilo. Pode falar. Eu acho que sim, professor, porque como eu falei, eu enxergo como valores e costumes, entendeu?
Então, a questão de como eles endeusavam a natureza e como eles exaltavam ela poderia ser visto como uma questão de religiosidade, por ter valores e costumes e até entendimento de coisas sagradas para eles, entendeu? Perfeito. É um pouco esse gancho, Pedrão, que a gente talvez consiga fazer a partir dessa sua ilustração, de que digamos assim, a constituição da vida, né? E a gente está remetendo aqui à ilustração de um povo originário na América, né? Os povos indígenas, é muito vinculada à natureza, né? Então eles faziam danças circulares, né? Isso é tão presente, né, nas manifestações religiosas, né? Então tinha uma relação com o fogo, tinha uma relação com a chuva, tinha uma relação... Quer dizer, são essas inquietudes, né, do humano que fizeram com que os indígenas começassem a organizar-se ao redor dessas inquietudes, desses fenômenos que eles não compreendiam completamente, e que também não podemos afirmar categoricamente que ali seria uma experiência de religião, né? Mas de religiosidade. Mas, enfim, só acrescentando também algumas questões, algumas ideias ou informações, de repente, em relação a que a gente está discutindo aqui. Mas a gente está em um caminho muito bom. Quero agradecer muito a vocês. Eu tenho intenção agora... desculpa, Rafael, você colocou aqui no chat alteridade. Eu perdi aqui a hora que você colocou. Você só sabe me dizer aqui por que você colocou essa palavra? Braga, peraí, eu tive que ir rapidinho. Eu acho que eu falei essa palavra quando, acho que foi Júlia ou foi Sabrina, alguém, eu não lembro direito, mas alguém tava falando alguma coisa assim, que, tipo, remetia ao termo alteridade, sabe? Era exatamente o que significava a palavra alteridade. Aí eu botei. Que é talvez a respeito à diferença? O outro, tipo, tipo, como é que pode dizer? Não é muito bem o contato com o outro, é o entendimento do outro, sabe? Aí eu botei só pra... É o entendimento das diversidades, você entender que tem alguém diferente de você. Exato. Perfeito. Gente, eu me sinto contemplado aqui no segundo bloco. Podemos passar para o terceiro? Beleza, então vamos para o terceiro. O terceiro bloco... Minha câmera está desligada por causa da bateria, tranquilo? De boa. Se você conseguir colocar no carregador... Eu já coloquei já coloquei já. Pronto. Então, na hora que você falar, você abre, por favor? Pronto, tranquilo. Pronto. Aí, quando carregar um pouquinho mais, aí você abre tudo mesmo. Bom, 3. Bloco 3, gente, a gente vai falar sobre professores e religiosidade. Então, meu interesse aqui é escutar um pouco vocês em relação a como vocês percebem os professores trabalhando a religiosidade como mediação formadora. É isso que eu queria que vocês pudessem me falar. E aqui eu não estou falando só de um ou outro professor, é um pouco do que Mel já trouxe, né? Ela se remeteu à professora da educação infantil e acredito que ela pode falar também de outras faixas etárias que ela passou sobre essa dimensão. E aí vocês também eu estou pedindo nessa pegada. Agora, como vocês estão no terceiro ano, os professores do terceiro ano, eles têm uma visão que, de fato, vocês estão no último ano da escola, vocês estão concluindo a educação básica, vocês são pré-universitários, então pode ser que eles tenham alguma coisa um pouco mais intensiva, né, na cabeça de vocês em relação a essa dimensão formadora. E aí eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho sobre essa ideia. Relação entre professores e religiosidade como dimensão formadora. Para talvez ajudar a nortear um pouquinho, gente, acho que vocês veem os professores de vocês, por exemplo, eles abordarem a religiosidade nas didáticas deles, né? Ou nas atitudes deles, ou nas avaliações deles, né? Professores e religiosidade, como é que vocês veem essa relação? Então, a partir quando a gente entra assim, no sexto ano, que a gente já tem vários professores, eu acho que é mais distante isso. Os professores estão mais preocupados em dar os seus assuntos. Eles não falam muito sobre religiosidade, não falam muito sobre esses aspectos. A partir do sexto, você falou, Mel? A partir do sexto ano, quando a gente começa a ter vários professores. Só que na educação infantil e tal, eu acho isso mais forte, assim. Porque eu acho que eles realmente querem que a gente tenha essa visão, mas nesse momento formativo da gente, formação de pessoa e tal, eles eles são mais propensos a falarem mais sobre religião.
e catolicismo, essas coisas, na educação infantil e ensino fundamental. Ensino fundamental 1, né? Que é o 5º ano. Só que, por exemplo, o Jorge, eu acho que ele é o único professor, assim, que fala sobre religião a partir do 9º ano, né? E a forma como ele dá os assuntos, eu acho muito legal. Tipo, ele não dá o assunto assim, tipo, vamos falar de Candomblé hoje. Ele faz mais sobre algo como se fosse um debate, sabe? Uma conversa em sala de aula. E eu acho que essa é a melhor forma de lidar com esses aspectos. E é isso. Massa. Pode continuar, gente, quem quiser. Cunha, você tinha levantado a mão antes de mim, aí depois você abaixou. Não, eu tinha baixado a mão mesmo, e depois que o Mel falou, eu levantei, mas você tá na minha frente, pode falar. Eu acho que eu concordo com o Mel nessa parte. O 6º ano, eu entrei no 6º, né? Mas a gente nunca viu religião com todos os professores, né? A religiosidade com todos os professores. Foi sempre mais com um professor de religião. Eu acho que o único momento que a gente vê, no geral, é quando a gente fazia trabalho interdisciplinar. Então, um trabalho que, assim, marcou muito foi o Festival da Canção, e o professor de religião estava dentro, e a gente discutiu religiosidade dentro da concepção do trabalho. Então, a gente passou por história também, essa parte da religião. Mas, tirando isso, eu realmente não vejo todos os professores abordando. E Mel também bateu numa tecla legal da aula de religião, que é um lugar mais para a gente debater do que para a gente escutar. E eu acho que era assim com todos os professores de religião que a gente já teve. É um lugar mais saudável para a gente trocar as experiências e tal. Posso fazer uma provocação? Quando Soélia deseja Feliz Páscoa para vocês, todo santo dia, o que vocês acham que ela está trabalhando? Pedro, vai lá, professor, já que eu já estou de mão levantada, como eu te falei, a parte da questão inata da sociedade. Quando ela dá Feliz Páscoa a gente, é a religiosidade inata à sociedade, entendeu? São todos os costumes e valores que, querendo ou não, vão direcionar a gente, mas a gente nem vai perceber, como um feriado, como um costume de tomar banho 3 vezes ao dia. Isso é um exemplo hipotético, viu? Não estou falando que é realmente assim. Como o costume de ter gato para espantar espírito. Às vezes vão nos direcionar sem a gente perceber, entendeu? Eu acho que essa questão do Feliz Páscoa tem a ver com isso. E eu concordo muito com o que Mel falou. Eu acho que a religiosidade tem que ser um espaço aberto para discussão. Até porque aquilo que se atém a costumes e valores é o entendimento de cada um, querendo ou não. É o que você entende, é o que você tem para você, entendeu? É um entendimento seu, próprio. Então, aquilo deve ser levado em conta na hora da discussão. Então, deve ser um espaço aberto sempre. Agora, quando a gente fala que a carga horária de religiosidade ou tratar sobre o assunto é baixa, eu acho que é mais a questão de, a gente está próximo da faculdade, às vezes a gente quer se concentrar em realmente ter resultados bons para realmente poder, ingressar na faculdade que a gente tem desejo. Porque o sistema pede isso, entendeu? Não é nem pela questão de cobrança natural, é mesmo porque a gente precisa disso, entendeu? E eu acho que quando o professor de filosofia, de religião, trazem isso, é algo muito positivo. Porque, por exemplo, o que você falou de Karnal. Ninguém fala tão bem de religião quanto Karnal. Por quê? Porque ele é um estudioso. Alguém que entende sobre aquilo, alguém que estuda aquilo. Mesmo não tendo aquilo para ele, entendeu? Não tendo a religiosidade como como crenças, entendeu? Então, eu acho que isso acontece em sala de aula. Os professores são os estudiosos que passam o que eles entendem pra gente, entendeu? O que eles sabem pra gente. Então, deve ser um espaço aberto, porque tem nosso ponto de vista, como o professor também deve exemplificar o ponto de vista dele como estudioso, entendeu? Então, é isso, professor. Obrigado, Pedro. Pode continuar, gente, quem quiser. Quem falou ainda nesse bloco. Acho que é isso que Pedro falou da questão do inato, né? Eu acho que por mais que a gente não trate de religiosidade assim, numa aula específica, eu acho que a gente tem situações que são implícitas, que a religiosidade está presente. Eu acho que as meninas falaram da questão de só Jorge tratar de idade, eu acho que não. Eu acho que Isaac também trata bastante, porque tem vários assuntos, discussões de filosofia, de sociologia, de CCPE, que levam a discutir a religiosidade. Desculpa, o que é CCPE, gente? Que eu vejo isso aí nos horários de vocês. Que diabo é CCPE, minha Nossa Senhora? Peraí, Desculpa, cortou, não consegui ouvir. É aula de Isaac. Não, eu até sei. Pode entender.
Eu até sei que é de Isaac, mas eu não sei o que é ZCPE. É Se eu cultura. não me engano, Fala de é cultura. cultura, contemporaneidade, É, política e economia. Eu acho que é exatamente isso. isso aí. Eu acho que é isso. É uma aulona, viu? É Cultura a aula que eu mais contemporânea. Não, obrigado pela informação. Realmente eu já tinha um tempo que eu estava atrás de saber e esqueci de perguntar. Agora vocês me ajudaram a entender o que é. Não, mas excelente essa fala aí de Sabrina. Sabrina, não sei se você terminou, mas é isso, a religiosidade ela está implícita, né? Isaac, com certeza, é um outro cara que deve falar muito de religiosidade sem explicitar, né? Tá algo nas entrelinhas, tá algo naquilo que ele provoca mesmo, né? Mas, desculpa, Sabrina, não sei se você terminou a sua fala. Você já terminou? Do CCP eu fui ver o que era. Com Ah, certeza. Prioridade. Aí o economia. É um negócio desse, assim. E na questão de Isaac mesmo, a gente estava tratando, né? Vamos citar o nome. Aí ele perguntou sobre o pós-morte, sobre o que a gente achava, se havia algo depois da morte, né? E eu acho que a religiosidade, sim, está presente nessas aulas desses assuntos. Aí Salwa, que é a menina da minha sala, né, que eu acho que vocês conhecem, ela não acredita em Deus e eu sou católica. E aí, tipo, teve visões completamente diferentes. E que o professor procurou entender e mostrar a religiosidade que estava presente nas falas, no caso. que massa. Alguém mais que não falou nesse bloco? Rafael falou esse bloco? Não, não lembro. Desculpa, Rafa. Eu também não lembro se eu falei ou não. Acho que não. É sobre professores e religiosidade, Rafa. É um pouco essa relação, como é que vocês veem, como é que percebem essa relação do professor, dos professores com essa dimensão formativa, essa dimensão formadora? Eu penso muito no que, assim, no que todo mundo falou aí, assim, quando você fala de Jorge, das aulas de Jorge, de Isaac, quando eles contextualizam, traz pensamentos de várias pessoas, pensamentos parecidos, pensamentos diferentes, vivências, tudo assim, quando eles englobam essas coisas e passam para a gente de uma forma didática, fazendo com que a gente entenda, a gente crie dúvidas, eles tentam responder algumas das nossas dúvidas. Assim, esse é o meu ver, sabe? Massa, massa. Vocês acham que não? Oi, pois não. Eu acho que o que eu e Mel a gente quis dizer é que, tipo, a gente tentou falar da religiosidade, o professor que fala da religiosidade diretamente, por isso que a gente pensou logo no professor de religião. Uhum. E respondendo à provocação de Cunha, é que eu vejo o que Soélia fala do Feliz Páscoa como a crença individual dela. Para mim é tipo quando uma tia-avó minha chega e pede a bênção, sabe? Eu nunca vou recusar, porque é a religião dela, tô respeitando. Mas eu não vejo como um ensinamento, de certa forma. Mas não é direto, sabe? É uma forma indiretamente. E Isaac, eu não vou mentir que eu realmente esqueci mesmo. Deixa eu só tentar ver se eu entendi, tá, Júlio? Até porque eu estava escrevendo, talvez tenha me atrapalhado. Você entende essa prática de Soélia, desejá-lo Feliz Páscoa, como uma crença individual dela, mas que também é sendo uma proposta de ensinamento, mas que você assume como respeitosamente, não aderindo à crença, mas respeitosamente. Seria mais ou menos isso? Sim, eu acho que a gente, tipo, Soélia já ensinou o que é o Feliz Páscoa. E, de certa forma, eu interpreto como... Ela fala que é algo para renascer, né? Tipo, que Páscoa foi o momento que Jesus Cristo renasceu. Então, eu gosto dessa forma que Soélia fala. Eu acho que é uma forma encorajadora dela, sempre estar incentivando a gente. Mas eu interpreto no meu pessoal. Então, provavelmente tem alguém que é católico aqui no grupo que deve interpretar de uma forma católica. Mas eu ainda acho que é uma forma individual de Soélia passar o ensinamento. Massa, obrigado aí, professor. Interessante. Deixa eu só, desculpa, Pedro, acho que Sabrina pediu e Rafael também tá com a mão levantada. É isso? Tranquilo. Tá fechado. Pronto, tô ouvindo. Foi a fala de Rafael que ele falou de Isaac, e aí eu lembrei que ele tinha falado sobre alteridade, né? E foi um dos conceitos que Isaac trouxe bastante dele, e foi essencial. Eu queria falar também da fala de Júlia, quando ela falou do Feliz Páscoa, por mais que também... Sá, tá mudo pra mim. Tá ouvindo? Agora tô, mas tava mudo. Não ouviu nada. Não, depois você
começou a falar mesmo assim, eu não escutei. Pode, por gentileza, repetir? Vou tentar falar assim pra ficar Tá. melhor. Sobre a fala de Rafa, primeiro, que ele tinha falado de Isaac, aí eu lembrei que ele falou sobre alteridade, que foi um dos conceitos que Isaac discutiu, então eu acho que a religiosidade estava presente nesse momento, que é na questão de respeitar a diferença, de procurar entender. Uhum. E eu falei também da questão de Júlia, que ela falou sobre Feliz Páscoa, e por mais que eu seja católica, eu acho que isso também pode ter uma relação individual de Soélia. Eu gosto muito quando ela fala sobre Feliz Páscoa após as aulas, só que eu acho que tem muita relação com o catolicismo. Entendi. Ouviu direitinho? Agora deu certo. Agora deu para ouvir direitinho. Obrigado, meu bem. Acho que Rafael, né? Depois Pedro. Eu queria falar, tipo, quando Sabrina e Júlia falaram que essa relação de individualidade, quando, tipo, essa parte que elas falaram, quando Soélia fala sobre o Feliz Páscoa, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que quando ela fala de Páscoa, mesmo sendo algo advindo da religião, eu acho que ela abrange tudo, assim, é como se ela estivesse querendo passar uma mensagem para todo mundo de, tipo, esperança, essas coisas, assim, que, tipo, mesmo advindo da palavra Páscoa e tudo mais, que é o que ela utiliza, assim, pode-se considerar a palavra que ela utiliza, assim, algo que vem a partir da religião, que foi onde ela aprendeu isso, mas eu acho que quando ela fala, desejando para todo mundo, independente de religião, de crença, de costumes, eu acredito que isso seja, tipo, algo a mais, sabe? Massa. Obrigado, Rafa. Pedro? Professor, Depois eu agora vou fazer uma provocação para todo mundo. A gente falou, todo mundo falou sobre a questão individual e eu estou falando sobre a questão inata de ser na sociedade, dessa questão do Feliz Páscoa dela não ser só uma questão individual, mas uma questão de que isso é um exemplo de como está inato na sociedade. Eu vou dar outro exemplo, que não seja nem dessa questão de Soélia, porque também tem a questão pessoal, entendeu? Todo mundo aqui, alguém aqui não faz ceia no Natal? Se alguém não faz ceia no Natal, levanta a mão. Ou não faz troca de presente, alguma coisa. Todo mundo faz, tá vendo? É uma prática que, querendo ou não, até quem não é religioso faz. Porque a religiosidade está presente na sociedade de uma maneira inata. Você não percebe, mas ela está ali. Por exemplo, esse exemplo da ceia de Natal, é claro, eu não conheço uma pessoa que não tem uma prática no Natal, entendeu? Não conheço uma. Então, tipo, essa questão do estar inato na sociedade, não só uma questão individual. Mesmo que você não seja religioso, ateu, agnóstico, qualquer coisa, você vai ter aquela prática justamente pela questão da religiosidade ser inata, entendeu? Não é o que você enxerga e você vai falar, nossa, isso é religiosidade, mas é algo que simplesmente está ali naturalmente, entendeu? Eu acho que esse é o exemplo mais claro. Não, assim, acho que esse ponto seu a gente está entendendo, de fato, você dá predominância à perspectiva social, né? A gente já entra no mundo com essas coisas já estabelecidas, mais do que desenvolvimento puramente individual. Sim, acho que esse é um ponto a ser considerado como relevante, sim. Júlia pediu a palavra. Quando o Rafael falou, tipo, que a fala de Soélia não tem só um significado religioso, eu queria dizer que eu falei isso até na minha fala, que eu interpretava da minha forma, né? Porque eu não sou religiosa. E aí eu dei o exemplo da bênção. Tipo, na visão da minha tia-avó, por exemplo, a bênção tem um significado religioso e carinhoso. E eu interpreto da minha forma, já que eu não sou religiosa. Então, eu interpreto de uma forma que ela está me desejando o bem. Então, é isso que eu quis dizer. Exato. É isso que eu quis dizer com a fala de Soélia. Que, na visão dela, pode ser uma visão religiosa, assim como carinhosa. Mas, na minha interpretação, por eu ser de outra religião, ou não ter religião, eu interpreto de uma forma diferente. Mas, ainda assim, eu consigo ver o que ela está querendo desejar a mim. Perfeito. Obrigado, Júlia. Alguém quer mais falar? Pode. Eu acho que Júlia perceber o que Soélia quer dizer já tem a questão da religiosidade, sabe? Então, ela está conseguindo transmitir o que ela realmente quer. Eu acho que eu liguei mais ao catolicismo um pouco pela palavra mesmo, quando ela fala Feliz Páscoa. Então, é isso. Eu quero falar. E, na verdade, vou passar a palavra para Mel, mas, na verdade não é uma boa expressão, mas é possível
que tudo isso seja verdade. Tudo isso, né? Ela está transmitindo afeto, ela está transmitindo religiosidade, ela está transmitindo, enfim, costume, hábito. Enfim, tá sendo tudo isso mesmo. Mas é muito rico o que vocês falam, tá? Mel, por favor. Isso que a Júlia falou é muito real. Tipo, que quando só ela fala Feliz Páscoa, ela quer desejar uma coisa boa pra gente. Isso acontece muito comigo aqui em casa. Tipo, meus pais são católicos, mas eles não são tão religiosos assim. Eles não frequentam, não têm esses costumes. E, por exemplo, sempre quando eu vou sair de casa, meu pai sempre fala, Deus te abençoe. E isso não significa, isso significa o quê? Que ele quer que eu fique segura, que eu me sinta bem, e essas coisas. E tá muito relacionado a isso. Perfeito. Não Perfeito. só o fato religioso. Por favor. Tá, meu nome é Mel Franco, eu tenho 17 anos, e não tão religiosos assim, eles não frequentam, não têm esses costumes. E, por exemplo, sempre quando eu vou sair de casa, meu pai sempre fala, Deus te abençoe. E isso não significa, isso significa o quê? Que ele quer que eu fique segura, que eu me sinta bem, e essas coisas. E tá muito relacionado a isso. Perfeito. Não Perfeito. só o fato religioso. Tá, rompe a questão apenas religiosa, né? É isso. Gente, para esse bloco eu me sinto contemplado. Se vocês concordarem, a gente pode passar para o último bloco. Beleza, então. O último bloco, ele vai estar ao redor da seguinte questão. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Vamos lá. O último bloco é o impacto da religiosidade e seus eixos derivados. Como é, Braga? É assim, a religiosidade, e eu vou ter que voltar um pouquinho o que eu falei no início, a religiosidade é uma dimensão humana e ela se expressa num tipo de saber. A gente acabou de ouvir de vocês mesmos que a religiosidade ela se expressa como afeto, muitas vezes. Mas a religiosidade também se expressa como racionalidade, como um saber. Geralmente, essa religiosidade, ela quando é traduzida ou se expressa como saber, é chamada ela está vinculada, né, pelo menos, à sabedoria. Então, é uma racionalidade sapiencial. Diferente dessa racionalidade que eu acho que foi Pedro falou, da racionalidade instrumental, né, que é aquela que quer que vocês tenham boas performances, né, nos vestibulares, no Enem. Esse é um tipo de racionalidade que a gente chama de instrumental, né, que ela tem uma perspectiva mais utilitária. O que eu vou fazer com isso? Né? É mais nessa perspectiva. Para que serve isso? A racionalidade sapiencial, que é de onde deriva, que é derivada da religiosidade, ela tem quatro eixos que eu coloquei lá nos slides no começo. Tem o eixo da transcendência, ou da espiritualidade entendida como experiência de Deus, do sagrado, de deuses, né? Enfim, daquilo que está além da nossa, digamos, do nosso plano. Então, esse é o primeiro eixo, o eixo da transcendência, o eixo da tradição. O que é o eixo da tradição, Braga? É aquilo que é transmitido intergeracionalmente e que chega às nossas mãos, que chega às nossas inteligências e que como legado de sabedoria. Então, seria transcendência, né, espiritualidade, tradição, transmissão do legado de sabedoria. Nós temos a ética, que é o cuidado com os outros e com a Terra, né, com o planeta, como uma orientação para o bem agir. Júlia falou sobre ética também, agora mais cedo. E também é uma relação com a autoridade, ou seja, aprender a reverenciar os mestres formadores. Então, tentando resumir: espiritualidade, transcendência, cuidado com os outros e com a Terra, ética, transmissão do legado de sabedoria, tradição, e aprendizado da reverência pelos mestres formadores, autoridade. Desculpa ter que falar assim mais, né, amplamente, eu acho que ficou muito, muito extenso, mas eu queria que vocês falassem sobre esse impacto da religiosidade através desses eixos: tradição, transcendência, ética e autoridade. O que é que vocês conseguem perceber desses eixos enquanto expressões dessa racionalidade sapiencial que deriva da religiosidade? Não sei se me fiz entender, mas na medida que vocês forem falando... Eu só não entendi a pergunta, professor.
Isso. Meu interesse aqui é saber o impacto. A palavra-chave para bloco é impacto. Que impacto causa em vocês a tradição, a transcendência, a ética e a autoridade enquanto eixos que se desdobram da religiosidade? Acho que consegui resumir um pouquinho com essa fala final. Mas, assim, eu vou passar a palavra para vocês. Na medida que vocês forem falando, se vocês tiverem alguma dúvida ou outra, podem perguntar. Eu vou tentando esmiuçar um pouco em cima da fala de vocês. A palavra-chave aqui do bloco é impacto. Professor, Impacto eu da acredito religiosidade. que é porque, apesar de você explicar 1000 vezes, o meu entendimento ainda fica um pouco no que eu já tinha falado, entendeu? Eu acredito que o impacto ele seja de uma maneira meio que não perceptível, mas que tem resultados grandes, entendeu? Não Essa questão perceptível, perdão? Cortou aqui para mim. não perceptível, mas com grandes resultados, entendeu? Tem um impacto grande, mas a gente não percebe tanto. Por ainda ter o consentimento de que, para mim, é algo inato à sociedade, não ao ser em si, eu acredito que esse impacto não seja visto, entendeu? Como eu posso falar também? Pô, eu tô com dificuldade em formular minha fala, essa pergunta é bem difícil. Pô. Realmente a minha colocação também não foi tão simples, né? Não foi muito simples. Mas se alguém quiser ir falando, a gente vai costurando as falas de vocês. Para mim, o importante é que vocês passeiem por essas ideias de impacto da religiosidade e lembrar dessas palavras. Eu vou só formular aqui o que eu tô pensando um pouquinho e trago de volta. Quem quer falar, então? Professor, assim, pelo que eu consegui entender da pergunta, que eu também não consegui entender muito bem, mas assim, eu penso muito na parte da transcendência e tradição, assim, um grande impacto como é que pode dizer, na construção dos valores, no acúmulo das coisas que já aconteceram no passado, que implica diretamente no que a gente vive hoje, sabe? E que tem uma relação com a religiosidade, eu também não vou conseguir formular muito bem minha fala, mas, assim, quando você fez a pergunta, foi nisso que eu pensei, sabe? Talvez eu possa estar até errado. Não tem resposta errada não, viu, Rafa? De boa. É aberto aqui para o que vocês falarem mesmo. Se alguém quiser ir continuando, de novo, Pedro, Rafa, se quiserem retomar a fala, os outros vão falando e vocês vão reconstruindo, ou ressignificando, ou acrescentando como quiserem, tá? Alguém mais? Eu acho que, assim, eu vivo no Brasil, né? A gente é uma sociedade que foi fundada mais no catolicismo, né? Então, eu acho que eu concordo muito com a fala de Cunha, que ele falou que está numa forma que a gente nem percebe, porque as instituições que regem a sociedade já são baseadas em valores religiosos. Então, quer queira ou não, o fato de respeitar os mais velhos. Se eu não me engano, está na Bíblia, viu, gente? Eu não sou católica, mas se eu não me engano, está na Bíblia. Então, é algo que a gente está acostumado. É honrar pai e mãe. É o que está na Bíblia, literalmente, é honrar pai e mãe. A parte cultural. A parte cultural é bem marcante. Então, no Brasil, a gente tem a cultura que é parecida com dos outros países que são católicos. Nossos valores são fundados na Bíblia. Cunha já tinha falado isso. Não matarás, não roubarás, que acabou sendo passado para a nossa Constituição. A parte de transcendente, né? Transcendente, eu acho que é mais pessoal. Eu acho que vai mais de cada religião. E de cada pessoa também, né? Porque é um conceito muito pessoal do que você acredita. Mas nos demais, eu acho que está tão enraizadas nas nossas instituições, que é quem cria a gente, quem faz o ser humano, que a gente nem percebe. Eu realmente concordo muito com a fala de Cunha. Ótimo, professor, obrigado. Eu acho que ela conseguiu falar o que eu ia falar, entendeu? Eu acho que ela conseguiu fazer o apanhado do que eu falei e falar. Eu acho que isso já contempla a minha fala praticamente. Que massa, tá vendo aí, Júlio? Depois você cobra, Pedro, viu? R$10. Quem mais? Professor, você pode só explicar primeiro, só falar de novo você falou acho que 4 palavras. Isso. Tem como você repetir quais são? As palavras são transcendência, tradição, ética e autoridade. Só que eu quero traduzir de uma forma um pouco mais, talvez,
palatável para vocês. A transcendência tem a ver com espiritualidade, ou seja, experiência do divino, do sagrado, né? Que pode ser um deus, mas pode ser vários deuses, podem ser vários orixás, conforme a gente compreenda, né? Então tem a espiritualidade como experiência do divino. A tradição tem a ver com a transmissão do legado de sabedoria, como Rafa falou. Nós temos um acúmulo de conhecimentos, de informações, de experiências que se tornam uma amálgama de sabedoria que precisa ser transmitido de uma geração para outra. Isso é tradição. A gente também tem a ética, né? A ética é entendida como o cuidado. A palavra-chave de ética sempre é cuidado. Cuidado com os outros, né? Outros seres humanos, e também com a Terra, né? Com o planeta e com tudo que é vida que pulsa nela, né? E também tem a questão da autoridade. A autoridade é a gente poder aprender a reverência pelos mestres formadores. É como se você fosse jogador de basquete e você não respeita o Michael Jordan. É um pouco... E aqui estou fugindo do campo da religiosidade, da religião, para que vocês entendam que essas são eixos que não estão só no campo da religião, da religiosidade, estão em outros campos também, né? É um campo do humano, não é só um campo da religiosidade. Professor, então, oi. Eu acredito que 2 pontos aí são pontos que a pessoa já vai um pouco além da religiosidade, ela já chega aí para o entendimento da religião mesmo. Ela já está ali conhecendo a religião. Por exemplo, eu vejo transcendência e autoridade como isso. Eu acho que a pessoa ela começa a ir além da consciência, ou além do que é o entendível, a partir do momento que ela segue uma religião, entendeu? Uma religião ou uma doutrina, uma doutrina de pensamento, como o budismo, que não precisa ser nem necessariamente uma religião, só uma filosofia de vida. Pedro, só para não me perder, transcendência e autoridade você considera que estão para além da religião, é isso? Foi isso que eu entendi? Eu considero que está para além da religiosidade, e mais uma questão... Mas a ética também não está? Eu acho que a ética não tanto na religião, eu acho que a ética já é uma questão inata à sociedade mesmo. Eu acho que esses 2 principais valores são valores que você conhece através da religião. Que para mim a transcendência é algo além, entendeu? Entendi. Algo além da consciência. Então, tipo, eu acredito que a pessoa já tem que estar ali no entendimento da religião, entendeu? E já a questão de autoridade é para a pessoa ter essa parte no sentido de, tipo... de uma autoridade como, por exemplo, uma mãe de santo, um padre, algum mestre que possa passar os ensinamentos da religião, entendeu? Entrando no conceito de sociedade, pode ser nossos professores de teologia, de religião, que também podem ser essas autoridades, entendeu? Mas aí eu acredito... Fora desse campo de teologia, de religião, você não acha que todo professor ele é uma autoridade? Acredito. Mas qual a relação que você faz? Por que ele é autoridade? Qual é o papel que ele exerce como autoridade? Aí já é a questão do que eu falei da parte inata, entendeu? Aí já é uma relação de poder. O professor é nossa autoridade em sala de aula, porque o colégio determina isso. O professor tem mais ensinamentos pra gente, ele pode passar os ensinamentos, ele domina o conhecimento, entendeu? Daquela área. Às vezes ele aprende com a gente, por isso que deve ser aberta a discussão, entendeu? Mas eu acredito que essas duas principais palavras aí são mais mais conectadas à religião, entendeu? Entendi. Deixa eu só fazer um recorte aqui, eu acho que é interessante. Vamos tentar falar autoridade. Eu vou pedir desculpa para vocês, já me passando um pouquinho, mas já estamos no último bloco, viu? Não vai ter mais nenhum bloco. A gente vai terminando aqui essa fala, a gente vai encerrando. A questão da autoridade é uma pergunta e a partir da resposta de vocês eu vou desdobrar. Quais são os professores que vocês mais gostam e por quê? E aqui não precisa responder por nome, eu só quero que vocês pensem. Os professores que eu mais gosto, pode ser porque a matéria é boa, que você gosta, você se identifica com a matéria. Mas fora da matéria, por que você gosta de tal e tal professor, né? E a partir disso, tente se responder por que eu gosto desse professor, dessa professora. Estou falando do recorte do 3º ano mesmo, tá? Vamos pensar no 3º ano, vamos pensar na escola inteira, não. 3º ano. E aí, sem precisar dizer o nome, aí eu queria que vocês pudessem elaborar aqui comigo rapidamente, talvez em 2 ou 3 linhas, por que você gosta
Ou porque você acha esse professor, assim, por que você gosta desse professor? E se nesse sentido, ele é uma autoridade para você? É para responder a pergunta aqui? Sim, pode falar, pode falar. Só fala o nome do professor se quiser, se não quiser não tem problema não, pode. Certo. Tá, eu vou falar então. Eu pensei em 3 professores, né, incluindo Alex Prong, Joelson e a Ale Barreto, que é um ex-professor do Marista. Joelson, eu gosto muito, ele é um dos meus professores favoritos, porque eu vejo ele, assim, fora de sala de aula, eu vejo ele como uma pessoa que eu posso contar, sabe? No primeiro ano? Não, início do segundo ano, que a gente ainda estava tendo aula, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que Joelson foi o professor que me ajudou, assim, ele estava na aula e ele me tirou de sala e conversou comigo, me ajudou, e isso fez com que eu começasse a olhar de um jeito diferente para ele, e ele se tornou um dos meus professores favoritos. Alex Prong e Ale Barreto mais ou menos bem parecido o motivo. Eles são dois professores que, fora de sala de aula, eles são muito amigos. Eu lembro que eles passavam o intervalo com os alunos e não na sala dos professores. E o Prong também já me ajudou em vários aspectos, em questão de ansiedade também. E é aquela relação de aluno-professor que é uma relação de amizade, assim. E é esse o motivo. Ok. Quem mais gostaria de falar sobre isso? Eu posso falar, professor. Que já foi meu professor no Vieira, então é um dos professores que eu gosto também, que é Isaac. Isaac, ele para mim teve aulas que foram muito marcantes, entendeu? Aulas que eu chorei, aulas que eu me emocionei muito, que falavam sobre momentos de vida, sobre vivências e tudo, que eu acho que isso entra um pouco na gente, entendeu? A gente enxerga o mundo com outros olhos, enxerga muitas vezes a perspectiva dele. Eu acredito que é por isso que eu enxergo ele como uma figura de autoridade. Agora, já eu tenho uma professora no Vila também, que é uma das professoras que eu mais gosto, porque ela tem dominância naquilo que ela fala, entendeu? Ela é autoridade porque ela tem total domínio do conhecimento, entendeu? Daquele assunto que ela tá dando. Nenhuma pergunta dela fica no ar, entendeu? De você perguntar um negócio e achar que sua pergunta não foi respondida, entendeu? Ela sempre parece dominar tudo aquilo que ela tá falando. Então, eu acho que esse é a minha segunda professora preferida, entendeu? Isaac passa muita vivência, o momento e as aulas dele me marcaram muito, e a outra professora é pelo domínio do conhecimento, entendeu? Legal. Quem mais? Sabrina. Vou falar mais pro terceiro ano, né? Pra mim, eu acho que Isaac e Soélia. Soélia, por eu gostar da matéria e por eu gostar da maneira que ela trata os alunos, por eu gostar das aulas. E Isaac, por essa questão dele trazer, além do conteúdo, ele trazer as vivências. Muitas pessoas falam, para que esse CPI? Eu acho que traz muito da questão da vivência. Ontem ele passou um vídeo... Ontem ele passou, foi ontem. Um vídeo muito emocionante e eu gostei muito por trazer o outro lado que às vezes a gente não conhece e tá muito presente na sociedade. E é isso, eu acho que é Isaac. Massa, que imagem. Eu sei que era para focar mais no terceiro ano, mas eu vou falar separado. A primeira é Soélia, Daiane, do 9º ano, e Jorge, do 6º e do 7º ano. Antônio Jorge? Jorge Antônio... Não, é Jorge do 6º e 7º. De... Fundamental 2. Fundamental de 2, religião isso. Ele foi um professor que me marcou muito, porque ele era um professor que, como o Mel falou de Alex Prong, ele era um professor amigo. Então, ele sempre me encontra no corredor, até hoje ele lembra meu nome, ele conversa comigo. Sempre antes da aula, ele conversava comigo, com minhas amigas, e escutava bastante a gente, até porque a aula dele era religião, né? Então, tinha um debate. Daiane é uma professora que ela tem muito cuidado com os alunos e ela preza muito a formação social deles. Então, teve várias aulas de Daiane que a gente chorou muito, fez roda para chorar todo mundo junto, fez uma carta para nós mesmos. Roda de choro eu nunca tinha ouvido falar, não. Nossa, eu chorei muito esse dia. A gente escreveu, uma carta para nós mesmos sobre os nossos problemas em si, né? A forma da gente enfrentar eles. E Soélia, por mais que
assim, eu não vou muito para a matéria dela, mas eu gosto do jeito que ela ensina. Ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, então a aula dela é sempre legal, mesmo eu não gostando de biologia. E ela tem um cuidado com os alunos. Esse negócio, de todos os dias ela fala Feliz Páscoa, ela perguntar como a gente tá. Sempre que a gente quer conversar com ela, ela tá lá disponível. Então, eu acho que a autoridade daqueles professores não vem só do conteúdo, mas também da relação que eles têm com a gente de respeito e de cuidado. Massa, muito massa. Acho que só falta falar Rafa, né? Sou eu. Assim, são muitos professores que eu gosto, sabe? Então, tipo, eu não vou ficar falando o nome deles aqui, mas, assim, o que marca bastante, assim, é a didática, o conhecimento amplo no assunto, sabe? Tipo, teve uma aula que eu tive de química esse ano que o professor nem precisava dar um assunto pra gente, tipo, aí ele quis dar, que acontece direto, e só pra gente conhecer mesmo, querendo conversar com a gente, a forma como os professores dão aula, isso tudo pra mim, tipo, eu acho muito bom, sabe? Beleza, Rafa. Legal. Isso aqui já ajuda bastante a gente entender o que é a autoridade. A autoridade é a pessoa, no caso do professor, é aquele professor que me faz mais encantado pelo mundo. Seja porque faz você gostar de tubarão, sem você nunca ter visto tubarão, ter medo de tubarão, mas porque essa pessoa fala tão bem de tubarão, você começa a olhar o tubarão de uma forma diferente. Ou porque fala de um problema de química, né, que está no cotidiano e que ele, professor, vou explicar isso aqui para vocês. Ou porque não só fala bem de um conteúdo, mas que te respeita, que te escuta, que te acolhe. Ou porque tem uma formação social, né, que te dá uma visão do social assim mais saborosa, né? Poxa, não tem muito problema. Às vezes, assim, tem muito problema no mundo, tem muito problema no Brasil, mas dependendo da forma como você passa essa situação, esses contextos, né, essas análises de conjuntura, você não faz com que o aluno se sinta desmotivado, pelo contrário, você faz com que ele se sinta responsável. Não, tem que fazer alguma coisa para mudar esse negócio aí, porque não pode ficar do jeito que está. Então, eu acho que é isso que é autoridade, né? E é interessante poder escutar vocês falar sobre os seus professores. Olha, gente, eu até gostaria de continuar, né? Acho que teria muito pano para manga ainda. Mas eu vou ser respeitoso aqui combinado com vocês. A gente já falou até 17, já estão 17h10 aqui no meu relógio, não vou esticar não. Eu só quero, por gentileza, um pouquinho do tempo de vocês para explicar o que é o passo seguinte agora, tá? Qual é o passo seguinte? Eu tenho um segundo formulário para vocês responderem. O ideal, vejam, o ideal é que vocês respondam ainda hoje. Por quê? Porque está mais fresco na cabeça o que eu falei, o que vocês falaram. A discussão está mais quente, né? Então, às vezes ajuda vocês a elaborarem as respostas em cima desse segundo formas, mas não é obrigatório ser hoje. É recomendável, mas não é obrigatório. Eu preciso das respostas de vocês pelo menos até sábado, que aí é quando eu vou compilar as respostas e começar a elaborar os textos que eu preciso produzir. Mas vocês me dão só um instantinho para eu poder mostrar o Forms. Primeiro eu vou mostrar para que vocês, se tiverem alguma dúvida em relação a alguma pergunta, vocês já me dizem logo e a gente já resolve isso. Antes de vocês terem alguma dúvida na hora sozinhos de responder. Estou só abrindo aqui, cadê? Tá aqui, pós-grupo focal. Isso, grupo focal. Peraí, aqui pós-grupo focal, isso. Então, vocês já devem estar vendo aí, esse é o segundo formulário. Ele tem 11 perguntas. Ele não é tão grande, não. Mas é porque as respostas... Oi, estão vendo? Como a dificuldade de ver as perguntas, você pode ir falando as perguntas para você. Vou falar. Então, são 11 perguntas, não são tantas perguntas assim. O primeiro, na verdade são 10, né? Porque a primeira pergunta é o nome, é porque... mas já coloquei o nome na outra planilha, porque senão, se você não colocar nessa, eu não vou saber, eu tenho que vincular o nome na planilha. Então, eu peço o nome. A segunda pergunta, você já respondeu de 1 a 10 qual a influência dos valores e conteúdos religiosos para a sua vida? Agora, desde sua perspectiva enquanto aluno ou aluna, você considera importante a religiosidade como uma mediação formadora para a educação formal? Ou seja, a que é oferecida pelas escolas? Por quê? E aí você vai responder. Então, você já respondeu uma baseada no que você considera como importante e agora você vai responder em cima do seu lugar de aluno, de estudante. A terceira, na sua visão, qual o propósito do trabalho formativo do colégio na perspectiva da religiosidade? O que realmente se pretende, né?
palavras-chave da pergunta. Qual o propósito e o que realmente se pretende de trabalhar a religiosidade na escola. Oi. Rapidinho. Eu vou ter que sair aqui. Depois eu faço. Se eu tiver alguma dúvida, eu te mando no chat. Pronto. Beleza? Tudo bem. Tranquilo, Rafa. Valeu. Já estou terminando aqui. Obrigado você, viu? Abração. Valeu, galera. Valeu. A quarta, rapidão, gente. Quando se fala da dimensão da religiosidade, está claro que se trata de uma categoria com outros conceitos próximos. Por exemplo, tem fé, tem crença, tem valor, e que estão todos no mesmo microcosmo, sem confundi-los. Aí você vai dizer, sim, está claro, você distinguiu os conceitos sem problema. Sim, mas ainda tenho dúvidas sobre alguns conceitos. Mais ou menos, ainda mistura as noções de religiosidade com outros conceitos. Não, ainda confundo tudo. Ou não, desconheço todos os conceitos. Aí você vai se colocar aqui nessa perspectiva aqui. 5. Após o mergulho conceitual realizado no grupo focal e das perguntas anteriores, que focam na importância e na pretensão da religiosidade. Repetimos a pergunta. O que você entende por religiosidade? Então eu vou fazer uma comparação. O que você respondeu antes, no primeiro formulário, e o que você vai responder agora. Eu vou ver se você tem alguma questão diferente para colocar, alguma palavra, alguma ideia. Isso vai ser interessante para mim. 6. Na sua visão, aos professores do Marista, das diversas matérias, interessa-lhes a religiosidade enquanto dimensão formadora? Sim? Não? Mais ou menos? Por quê? 7. Como você nota a religiosidade acontecer nas práticas educativas dos seus professores do colégio? Na didática, nas avaliações, nas atitudes, na ambientação, nos eventos, nas regras de conduta, na estrutura e organização, nas atividades e tarefas, no recreio, nos projetos, nos grupos disponíveis? Destaque suas percepções mais fortes. 8. A partir do seu ponto de vista discente, de aluno, né? Como acontece uma educação para a espiritualidade, entre parênteses, transcendente, enquanto experiência do divino sagrado como sentido radical na relação formativa entre professor e aluno? É um pouco do que a gente acabou de falar nessa última pergunta. A relação do transcendente com essa relação de professor-aluno. Na 9, a partir do seu ponto de vista, a mesma coisa, a relação da ética nessa dimensão formativa entre professor e aluno. Na 10ª, mesma coisa. Na relação professor-aluno, a questão da tradição ou da educação que valoriza o legado de sabedoria. E a 11ª, na relação professor-aluno, a questão da autoridade. Como você vê isso também acontecer. Pronto, são essas as perguntas, né, que a gente vai pedir para vocês nesse segundo Forms. Mais uma vez, vocês têm alguma dúvida em relação às perguntas? De boa? Qualquer coisa, como o Rafa falou, me manda aí uma mensagem que eu tento esclarecer para vocês e aí a gente esclarece. Vocês idealmente podem responder hoje, né, porque tá a coisa mais fresca na cabeça, mas até sábado é o combinado da gente para vocês responderem, tá? Muito obrigado, minha gratidão é enorme para toda a vida vocês. O nome de vocês vai estar inscrito não só nesse trabalho de forma sigilosa, é claro, porque eu não vou poder divulgar o nome de vocês, mas no meu coração vai estar escrito para o resto da vida como os estudantes que me ajudaram a alcançar um mestrado. Sem vocês, eu não ia conseguir. E isso é muito, muito significativo para mim. Muito obrigado, viu? Beijão, bom descanso para vocês. Desculpa o atraso aí, 18 minutos. Valeu, professor. Muito obrigado aí pela oportunidade. Né? Foi muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Beijão. Vou só aqui pedir para desligar esse negócio aqui dessa gravação. Cheiros.